Vamos orar? Senhor Deus, fala conosco através da Tua santa palavra, edificando, transformando as nossas vidas, nos moldando, ó Deus, para sermos mais parecidos com Cristo. Que a Tua palavra, ela avive os nossos corações, a nossa fé. Que saiamos daqui alimentados, edificados. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens sobre vida cristã, falando sobre alguns pontos mais práticos da vida cristã, né? Semana passada a gente interrompeu um pouco essa série de mensagens para falar sobre o Apocalipse. Foi a aula inicial da turma do estudo bíblico, que hoje teve continuidade, falando sobre a igreja de Éfeso. Isso aí, semana que vem, Esmirna. Então, venha participar do estudo bíblico, está sendo uma bênção. Pessoal, os novos membros também hoje estiveram comigo, foi bem legal, um bate-papo bem legal, tá? E na semana retrasada, a gente deu algumas orientações a solteiros, viúvos, divorciados. Acho que também, se você está numa dessas condições, é interessante você ouvir a mensagem. Vai lá no nosso canal no YouTube. Aliás, você já está inscrito no nosso canal do YouTube? Isso aí é fundamental, não é não? Se não, aí desandou tudo. Se inscreve agora, já entra aí e já se inscreve. Bom, e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que é importante nós compreendermos, que é o pecado. Pecado. O que é pecado? O que é bíblico? O que não é bíblico? O que nós devemos pensar quando nós tomamos decisões? Recadinho do coração. Tá bom, pois eu. O que nós devemos pensar quando nós tomamos decisões? Afinal de contas, a vida é feita de escolhas, a vida é feita de decisões. Existem decisões que nós tomamos, todos os dias nós tomamos uma série de decisões. E existem decisões que nós tomamos que glorificam a Deus. Existem decisões que nós tomamos que visam o nosso bem, a nossa vontade. Mas será que essas decisões que nós tomamos que atendem aquilo que a gente quer, também atendem aquilo que Deus quer? E essas coisas geram alguma dúvida na nossa cabeça. Que roupa eu devo usar? Às vezes você pensa, será que é errado ir de biquíni para a praia? Né? A mulher, né? Claro, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Será que é pecado usar bermuda? A gente precisa entender o significado do pecado, do que é pecado. Pecado é errar o alvo. A palavra original na Bíblia significa isso, errar o alvo. É fazer aquilo que transgride a lei de Deus. É fazer aquilo que atenta contra a santidade moral de Deus, através dos nossos atos, através dos nossos pensamentos, através de uma disposição do nosso coração. Pecar é fazer aquilo que a Bíblia condena como sendo errado diante de Deus. É ferir os princípios que Deus estabeleceu para o homem se relacionar com Ele, um Deus santo que nos chama também a viver em santidade. Amém? E então a Bíblia traz leis, regras que mostram como nós devemos nos relacionar com esse Deus que é santo e como nós devemos nos relacionar também com o nosso próximo. A palavra de Deus diz lá em Romanos 1 que os homens são indesculpáveis diante de Deus.
porque eles amaram mais a criatura do que o Criador. Ao fazer as suas escolhas, eles fazem as suas escolhas pensando em si mesmos, ao invés de pensarem em primeiro lugar em Deus. E Deus se revela ao homem. Deus se revela ao homem de diversas formas. Deus revela a sua vontade ao homem de diversas formas. Deus se revela ao homem através da igreja. Deus se revela ao homem através da sua palavra. Através do seu Filho Jesus, Deus se revelou ao homem. Quantas coisas Jesus falou, Jesus ensinou. Mas o homem prefere se manter em rebeldia à vontade de Deus, e essa rebeldia é o pecado. E o pecado tem consequências. Amém? Mas como é que esse problema começou? Esse problema começou quando Satanás quis ser maior do que Deus. O pecado nasceu no coração de Satanás. Isaías 14 fala sobre uma estrela da manhã que caiu do céu, que queria ser semelhante ao Altíssimo, mas foi lançado no mundo dos mortos, no mais profundo abismo. Esse texto fala originalmente da queda da Babilônia, mas cremos que ele também está se referindo à queda de Satanás. Ezequiel 28, abra lá a sua Bíblia em Ezequiel 28. Ezequiel 28, versículo 11, que fala sobre o rei de Tiro, originalmente, mas também pode ser uma descrição poética da queda de Satanás. A palavra do Senhor, 28:11, Ezequiel 28:11. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu reduzi a cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que o contemplam. Todos os que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Uma outra descrição profética que acreditamos estar falando do diabo. 2 Pedro 2,4 diz que Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com corrente de escuridão, reservando-os para o juízo. 2 Pedro 2,4. Então é onde a história do pecado começou, no orgulho de Satanás. E quando Deus cria o homem na terra, Satanás vem para levar o homem para o pecado. Qual é a proposta de Satanás? Aquilo que um dia ele tentou, ser igual a Deus. Se você comer desse fruto, o que vai acontecer? Você vai ser igual a Deus. Você vai ter conhecimento. Vocês serão como Deus. A mulher vai na onda de Satanás, e aí ela fala com o homem também cai, eles desobedecem a Deus e o pecado entra no mundo. E através de Adão e Eva,
o pecado entra na humanidade e traz morte física, espiritual e depravação ao coração do homem. 1 João, capítulo 3. Abra lá, por favor. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Definição do que é pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É ir na direção contrária daquilo que a palavra de Deus diz. E todos nós somos pecadores por essência. Todos nós somos inclinados ao pecado. E isso tem uma consequência. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Salário é aquilo que é pago por aquilo que você faz. Apesar do pecado original ter, começado lá, Adão, Eva, a culpa não é só deles. Você escolhe pecar. Você é responsável pelas escolhas que você faz. E o salário do pecado é a morte. E só existe uma solução para esse problema. Qual é a solução? Jesus é a única solução para o problema do pecado. Porque Ele pagou na cruz pelos meus pecados com o seu sangue, para me aproximar de Deus. 1 João 3, agora no versículo, continuando aí, versículo 6, diz que todo aquele que permanece nele, em Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Jesus faz uma obra na minha vida para me tirar do pecado. Mas isso não significa que agora eu posso continuar fazendo aquilo que eu quero. Porque quem vive pecando não conhece a Deus. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, procede o quê? Procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se você é alguém que vive no pecado, você é filho do diabo. Você ainda não nasceu de novo. Você ainda não passou a ser um filho de Deus, não foi transformado pelo poder de Deus. Você precisa nascer de novo. Você precisa entregar a Cristo o seu coração, a sua vida, para que você não seja mais escravo do pecado, mas agora você viva pela fé no Filho de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Filhos de Deus, filhos do diabo. Os filhos de Deus não vivem pecando. Eles ainda pecam, ainda cometem pecado, porque o pecado está na nossa carne. Mas nós não vivemos mais como escravos do pecado. Aquele que nasceu de novo, aquele que é filho de Deus, ele peca, mas ele se incomoda. Ele luta contra o pecado. Ele busca se arrepender dos seus pecados. Ele confessa diante de Deus os seus pecados. Ele sabe que esses pecados ofendem a santidade de Deus. Então ele ora, ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, me ajuda, me livra. Ele não se acostuma, ele não faz do pecado um bichinho de estimação. Ele não olha e fala: problema, né? Se eu fiz isso, se é errado, se a Bíblia condena. Ele não se acostuma a fazer aquilo que a Bíblia condena e vive com uma cara de pau. Não! Ele não consegue fazer isso, porque
ele é nascido de Deus. Nele permanece a divina semente. A palavra de Deus penetrou no seu coração. O seu coração é como um solo fértil. Ele vai dar fruto a 30, 60, 100 por um. A palavra de Deus não caiu num solo rochoso, nem entre os espinhos, nem à beira do caminho. Ela caiu num solo fértil. Nele permanece a divina semente. Tem algo dentro do verdadeiro Filho de Deus que faz com que ele lute contra o pecado. Amém, irmãos? Ele não se acomoda, ele não fica tranquilo, ele luta, ele cansa, mas ele luta. Irmãos, Jesus pagou a nossa pena de morte ao morrer na cruz do Calvário. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O pecado que nós cometemos foi imputado a Jesus na cruz. E Deus creditou a justiça de Deus a nós através de Jesus. Ele nos salvou, ele riscou a cédula que era contra nós, cravou a cédula na cruz e nos libertou do pecado. Nós não podemos mais viver como escravos do pecado. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisamos confessar, nos arrepender dos nossos pecados, falar com Deus: Senhor, eu pequei, eu errei, tem misericórdia de mim. Deus nos chamou para a santificação. Uma vez convertidos, uma vez redimidos do pecado, uma vez que agora nós somos filhos de Deus, uma vez que agora nós não somos mais escravos do pecado, nós fomos chamados à santificação. E sem santificação, ninguém verá a Deus. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. E o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Há uma diferença clara entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque é nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus guarda a si mesmo. Você se guarda de desobedecer a palavra de Deus. Você se guarda de desobedecer a voz de Deus. Nós somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Nós nos guardamos. Agora, quando nos falta convicção da nossa fé, quando nós não temos convicção da nossa fé, aí o diabo aproveita as brechas para fazer a mesma sugestão que ele fez a Eva. Se você comer essa fruta, você vai ver como sua vida vai ser ótima, você vai mudar, você vai conhecer as coisas, seus olhos vão se abrir, faz isso que você vai se divertir, vai ser o máximo. E aí você desobedece a Deus, porque você não tem convicção da sua fé, do seu novo nascimento em Cristo. Se nós entendermos isso, irmãos, nós já estamos muito bem para a gente tomar decisões na nossa vida que glorificam o nome do Senhor. Eu já sei o que é o pecado, eu já sei que o pecado é a transgressão da lei de Deus, eu sou crente, eu sou santo, eu não sou mais escravo do pecado, eu tenho em mim uma divina semente que permanece em mim e que me impede de viver no pecado. Eu já sei quem é o pai da mentira, onde começou esse negócio de pecado, então eu vou me revestir da armadura de Deus para ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Eu já sei que a vontade de Deus é a minha santificação, o Espírito de Deus habita dentro de mim, então eu não vou viver para os meus desejos da carne, eu vou viver para a glória de Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus, porque se o pecado é a transgressão da lei de Deus, e eu não conheço a lei de Deus, logo eu vou acabar pecando.
Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Só assim eu vou ter firmeza contra o pecado e contra as tentações de Satanás. Se a gente entender isso aqui, a gente decola. Amém, irmãos? Existem questões que são difíceis, e a gente vai falar algumas aqui que a gente pensa, que a gente reflete, será que é, será que não é? Mas existem questões que são muito claras. A gente até pode patinar naquilo que deixa dúvida, mas tem coisas que não deixam dúvida, que são muito claras, textos bíblicos que são muito claros. O mundo inteiro jaz no maligno. Então, se nós vivemos para atender à vontade do mundo, à cultura do mundo, não somos filhos de Deus. Os filhos de Deus andam diferente, pensam diferente. Eu preciso entender a vida não de acordo com a cultura, mas de acordo com a palavra de Deus. Olhar para a vida, não como o mundo olha para a vida. Eu preciso olhar para a vida como Deus quer que eu olhe para a vida. Como a palavra de Deus ensina. Ah, pastor, será que eu posso namorar alguém que não é crente? Isso eu preciso explicar. Está escrito. Não vos ponhais em julgo desigual com o incrédulo. Que aliança há entre a luz e as trevas? Está muito claro. Ah, mas Deus não pode salvar? Pode. Deus pode converter? Ele pode também. Mas Ele também pode tirar você dos caminhos de Deus, hein? Cuidado. Então, assim, tem coisas que eu até entendo que deixam dúvida. Podem trazer mas será que é, mas será que não é pecado? Mas tem coisas que são muito claras, só que o problema é que o nosso coração não quer aceitar. A gente não quer se dobrar. A gente não quer se curvar, a gente não quer abrir mão da nossa razão, do nosso querer, do nosso desejo, da nossa vontade. A gente não quer para seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Será que na vida a gente tem que tomar decisões pensando, será que isso pode me afastar de Deus? Será que isso pode me atrapalhar na minha comunhão com Deus? Será que isso atrapalha a minha santificação? E se a resposta for sim, ou se você tiver dúvida, é melhor você não fazer, irmão. Você tem que escolher, ou você agrada a Deus, ou você agrada ao mundo. Não se pode servir a dois senhores, porque você vai agradar um e você vai desagradar o outro. Não se pode servir a Deus e as riquezas, não se pode servir a Deus e a opinião das pessoas do meu trabalho. Você tem que ver quem você quer agradar. Aos outros, a você mesmo ou a Deus. Romanos 14, abra lá, por favor. Romanos 14, versículo 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura, para esse é impura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que cause escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, pois o que ele faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado.
Então, se gera dúvida, não faz, meu irmão. Mas a palavra de Deus, ela está nos ensinando aqui que nós não podemos fazer coisas que levam as pessoas a pecar, levam pessoas a tropeçar, levam pessoas a se afastar de Deus. A gente precisa... Então aí você pensa, então eu tenho que me preocupar com a opinião dos outros? Sim, a Bíblia fala que sim, que você tem que se preocupar com a opinião dos outros. Você tem que se preocupar. Se você está numa comunidade que age de um jeito e você decide agir de um jeito totalmente diferente dessa comunidade, você está pecando, você está errando. Você precisa se enquadrar, você precisa entender, você precisa se submeter para fazer parte dessa comunidade. A gente precisa se preocupar. Será que o que eu vou fazer vai escandalizar um irmão? Se eu entrar ali na padaria e pedir um copo de cerveja, hoje, depois de 33 anos de convertido, isso não vai mudar em nada a minha fé. Eu vou entrar lá, vou tomar um copo de cerveja, não vou ficar bêbado com um copo de cerveja, vou sair de lá, vou continuar vivendo a minha vida tranquilamente e nada vai mudar. Não vou ficar menos santo, Deus não vai me fulminar por causa do copo. Mas se eu for lá e alguém me ver isso, trazer escândalo, eu não posso fazer. Se vão olhar, quê? Caramba, que sem vergonha! Aquele cara não é pastor da igreja? Olha lá, o que ele está fazendo, cara? O cara bebendo a cerveja. Pinguço. Vai falar. Então eu não vou fazer, porque eu sei que vai trazer escândalo. Eu preciso me preocupar. Não é que é proibido, não é... Tem irmãos, às vezes, na congregação que tiveram problema com álcool. Então eu vou, de alguma forma, fazer algo que possa ativar nesses irmãos essa questão? Não, porque me interessa muito mais do que beber um copo de cerveja a vida do meu irmão. É isso que Paulo está falando aqui. O que é mais importante? Eu estar em comunhão, eu estar louvando a Deus, nós estarmos juntos, ou eu beber um copo? O que vai fazer mais diferença na minha vida? A gente precisa estar atento a isso. Será que a minha opinião vai contra aquilo que a palavra de Deus fala? Será que eu estou defendendo alguma coisa que a Bíblia condena? Será que a minha atitude vai deixar um irmão triste? Edifica, contribui para o crescimento espiritual da igreja, ou o que eu estou fazendo está atrapalhando? Eu tenho dúvidas se devo fazer ou não? Eu preciso parar e pensar. 1 Coríntios 10, versículo 23. 1 Coríntios 10, 23. Aliás, tem um texto em Provérbios que diz que 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª ele abomina, né? E a 7ª é aquele que faz intriga entre os irmãos, não é isso? Pois é, então. Tem coisas que são tão claras, né, irmãos? Estão lá na Bíblia, mas a gente não presta atenção. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o do seu próximo. Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo que dou graças? Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus.
assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Cristo faria? Pensa, eu vou para esse lugar, Cristo estaria aqui? Mas Jesus andava no meio dos pecadores. Deixa de ser sem vergonha. Cristo andava no meio dos pecadores, mas não era para ficar enchendo a cara de birita. Ele andava no meio dos pecadores para fazer a diferença na vida dos pecadores. É isso que você está fazendo? Poxa, o que tem eu ir para o happy hour com o pessoal do trabalho? Não tem problema nenhum, mas eles sabem que você é crente? Eles sabem que você é casado? Sabem que você tem uma família, que você ama? Lá você dá testemunho do Evangelho? Isso aí é que a gente tem que pensar. Amém, irmãos? Porque senão, não pode ser. Eu estou imitando a Cristo fazendo isso? Cristo falaria isso no meu lugar? Eu estou pensando só no meu interesse? Edifica? Se eu tenho informação de que uma coisa é consagrada a ídolo, chega lá uma pessoa, eu vim trazer para sua filha, tinha uma vizinha nossa lá que sempre dava um saquinho de doce para as meninas, né? Aí ela vinha assim, não, mas não é nada consagrado, não, tudo bem e tal, não sei o quê. No dia, 20 e pouco de setembro, né? No dia das crianças, né? No dia das crianças podia, elas comiam, né? Eu não perguntava, não quero nem saber. Se é, se não é. Se eu souber que é, eu não posso comer. Mas se eu não souber nada, vou mandar para dentro. Não estou sabendo de nada, ninguém me falou que era consagrado. Agora, se for no dia, aí deu ruim, né? Aí não tem como esconder, né? Irmãos, o pastor não tem que ficar controlando a vida de ninguém. Não quero ficar entrando na rede social e ficar controlando a sua vida, o que você fala, o que você escreve, a música que você ouve, que roupa você usa. Poxa, esse não é meu papel, meu irmão. Mas eu também não posso ficar vendo coisas que ofendem a fé, que contrariam aquilo que você vive num grupo de pessoas. Você vive numa igreja. Você diz que faz parte dessa igreja. Não, o que parece é que você não aprende nada aqui. Sou eu que tenho que dizer qual é o tamanho do biquíni que você vai usar para ir para a praia? Pelo amor de Deus, ainda mais se você for casada, fala que tem um marido. Eu falo na minha casa, as minhas filhas, e não estou gostando muito dessa roupa não, hein? Sei não. São minhas filhas, é minha responsabilidade. E aí a gente quebra o pau lá e... Sou eu que vou na sua casa decidir, você tem que saber tomar decisões que glorificam a Deus ou que envergonham o Evangelho. Você que tem que tomar essas decisões. A Bíblia fala sobre a sensualidade. A sensualidade é condenada na palavra. Você está usando algo que todo homem que você passa, ele olha, tem alguma coisa errada. Não tá normal, não tá legal, não tá apropriado. É claro que tem cara que é tarado, que se você tiver de burca, só os olhos aparecendo, o cara vai olhar os olhos, meu Deus, que mulherão, não sei. Cara, só de ver os olhos. Tudo bem, mas tem coisas que não é apropriada, né, gente? Tem coisas que a gente tem que tomar cuidado. Não só na igreja, mas fora dela também. Na igreja, então, nem se fala. A gente tem que vir com uma roupa apropriada. Eu vou para um fórum, vou encontrar o juiz. Eu vou de chinelo, camiseta e bermuda? Não vou. Você chega lá, chegou um advogado aí para defender você. Aí o cara está de camiseta, todo forte, cheio de tatuagem. Tu vai olhar para o cara, meu Deus, estou frito. Você vai olhar e vai julgar, vai olhar e caramba, não dá para arrumar outro não. Mas você vê um cara aninhado, de terno, gravado, tal, boa noite, tal, não sei o quê. Você, caramba, esse cara é bom, esse cara é bom. A gente tem que viver de uma forma apropriada, irmãos. Outro assunto, devo ouvir esse tipo de música? Será que eu devo ouvir música secular, música que não é cristã? A música fala algo que contraria os seus valores, a sua fé? Essa é a pergunta.
Vem, sei o quê, senta no meu colo, eu vou fazer isso, vou te pegar, não sei o quê. Aí ela era minha namorada, aí eu saí com a irmã dela. Pô, cara, como é que pode um negócio desse? É uma música apropriada para eu ouvir? Não. Quais são os seus valores, os valores da sua fé? Será que aquilo, foi feito com que intento? Leva você a pecar? Você não percebe, mas essas coisas vão enchendo você, vão enchendo o teu coração. Você precisa escolher durante o seu dia do que você vai se encher. Porque todo dia você se enche de coisas. Do que você vai se encher? Você vai se encher só de músicas seculares? Eu não estou falando contra, eu ouço músicas seculares também, mas a gente precisa entender o que a gente ouve. Inglês, aí você não entende inglês. Aí tu está cantando lá, It's raining man, aleluia. Está chovendo homem, aleluia. Pô, aí complica, né? Então, meus irmãos, a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas. Porque você vai se enchendo disso, você vai se enchendo, você não percebe o quanto isso vai influenciando você. E às vezes vai influenciando você a negar a sua fé. Preste atenção. A pessoa ouve, você pega lá, no final do ano o Spotify faz a lista das mais ouvidas. Aí que você vê, né? Aí o cara tá lá, o cara ouve pagode, rock, não sei o quê. O cara não ouve um louvor. Você não ouve louvor, por isso que você chega na igreja e não sabe cantar as músicas, porque você não ouve louvor. Não ouve adoração. Ao invés de você trabalhar ouvindo uma música de Deus, alguma coisa, não, você só vai se enchendo daquilo que contraria a palavra de Deus, gente. Cuidado com isso. Ouve um louvor, poxa, leva o seu coração à adoração, ou a sua vida com Cristo é só no domingo, entendeu? Porque aí, não, no domingo de manhã eu sou crente, o resto da semana inteira eu faço o que eu quero. Aí, irmão, não dá, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Você não ouve louvor, você não conhece louvor, você não se edifica, você fica cantando coisas que contrariam aquilo que você crê. Ah, eu devo ir a um show. É um ambiente propício para você ir. Lá você vai estar glorificando a Deus. Sua atitude em relação àquele grupo lá, como é que é? Você vai toda semana, entendeu? Tem que ter uma diferença entre o crente e o incrédulo, gente. Tem diferença, não pode ser igual. A gente não pode fazer tudo que o mundo faz, não. O mundo jaz no maligno, a Bíblia fala, não sou eu que estou falando, não, gente. Outro assunto, devo beber? Escandaliza. É lá dentro da sua casa. O ambiente em que você está fazendo aquilo leva você a pecar, colabora na sua santificação, virou uma válvula de escape para os seus problemas. São coisas que você precisa saber decidir, avaliar. Colossenses, abra lá, Colossenses capítulo 2, versículo 20. Colossenses capítulo 2, versículo 20. Se vocês... O que vocês morreram? Você sabia que você morreu? Você morreu. Você morreu para o mundo. Quando você se batizou, foi isso que você declarou aqui, que você morreu para o mundo. Foi sepultado no batismo. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas as coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas de homem. De fato, estas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade, tratamento austero do corpo. Mas eles não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne.
Aí é o outro extremo. É a pessoa que se torna legalista. Não é a roupa que define se eu sou servo de Deus ou não. Eu estou falando da gente se trajar adequadamente num ambiente e tal, mas não é a roupa que vai definir se uma pessoa é santa, se o cara usa bermuda ou não usa bermuda. Aí é um outro extremo. É farisaísmo. Pessoa ser fariseu demais. Tudo é proibido, tudo é não sei o quê, não pode fazer nada, vai para o inferno. Cada vez que você faz alguma coisa, se vai ao cinema, vai para o inferno, se vai não sei o quê, vai para o inferno. Existem questões, irmãos, que são culturais. Se você vai numa igreja na África, você vai olhar e de repente você vai se escandalizar, vai ver a galera dançando lá e tal, louvando, todo mundo roupa florida e tal, e você vai se escandalizar, porque é cultural. Assim como de repente você vai na casa de alguém na Europa, sei lá, na Alemanha, e é chamado para ir na casa de alguém, vão te oferecer de repente uma tacinha de bebida. É cultural. A gente está falando de cultura. Então a gente precisa analisar as coisas de acordo com a nossa cultura, porque tem coisas que não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Você precisa santificar a sua vida. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Tem muita gente coando mosquito e engolindo camelo dentro da igreja. Não, essa roupa não pode não, mas bate na mulher. E aí? Muita gente que com o mosquito engole o camelo. Fala de um monte de coisa, fala dos outros. Ih, fulano, não sei o que, tá, vira o maior fofoqueiro da igreja. Mas acha que está no direito de ficar julgando a outra pessoa, entendeu? Quando a fofoca é pecado também. Então a gente precisa saber fazer essas escolhas, ouvindo a voz de Deus, analisando aquilo segundo a palavra de Deus, para a gente não viver uma vida que desagrada a Deus, uma vida de pecado. Amém, irmãos? Obedecer à lei de Deus, se submeter à palavra de Deus, se submeter à liderança. Se a liderança falou, olha, venha trajado dessa forma, venha trajado dessa forma, para servir a Deus. Não, ninguém manda em mim. Não. Coração obstinado, coração duro, sabe? A gente precisa entender, o cristão é alguém que anda na contracultura. Vai sempre haver luta entre as trevas e a luz. E a gente anda na contramão. Quem é crente anda na contramão, irmãos. Não dá para a gente andar na mesma batida do mundo não, porque senão a gente vai cair. Amém? Nós não somos do mundo, nós fomos livres do mundo. Mas nós precisamos ter uma vida de equilíbrio. Equilíbrio. Não vou para aquela festa da igreja não, por quê? Porque é festa de São João. Pô, não é festa de São João, irmão, é a festa da igreja. O que a gente vai fazer? Vamos louvar a Deus, vamos estar juntos em comunhão, vamos estar rindo, vamos estar brincando aqui, comendo coisa gostosa. Não, isso não é de Deus não, na minha época. Meu irmão, as coisas são diferentes, né, hoje e tal, mas se é algo que não ofende a fé, não, né, qual é o problema disso? Ah não, legalista demais. Irmãos, a gente precisa ter equilíbrio. Equilíbrio. Não pode usar barba. Quem usa barba, tem igreja que não pode usar barba. Não pode jogar futebol, porque se joga futebol, o homem não pode ter cabelo grande, a mulher não pode ter cabelo curto. Gente, vamos olhar, sabe, um pouco mais de equilíbrio para essas coisas. Entendeu? O cristão precisa ser alguém que tem discernimento do Espírito. Porque o Espírito Santo habita em nós. E a gente sabe quando a gente está errado. Sabe ou não sabe? A gente sabe quando a gente fala um negócio que isso não foi muito de Deus não, que eu falei, hein?
A gente sabe quando a gente vê uma coisa que mexe com a nossa carne, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a gente sabe. Jesus, ele condenou os fariseus porque a religião deles era algo de fachada. Era o exterior, mas o interior não era convertido. Nós precisamos desenvolver valores cristãos, ter um coração moldado pelo Espírito Santo, ter um caráter diferenciado, ter um testemunho de fé no mundo em que nós vivemos e ser fiéis a Deus. Ser fiéis a Deus. Se a gente tem que ser fiel a alguém, a gente tem que ser fiel a Deus, em primeiro lugar. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, irmãos?